Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. No vídeo de hoje quero repercutir o seguinte: De Aranha, Wellington Campos e Penido vão dar aqui a opinião. O Vasco vai subir pra Série A, ele vai dar uma catucada no Grêmio também, então eu quero a sua opinião. Vou trazer aqui o Jorginho pra falar Alex Teixeira e Nenê, dá pra jogar junto? E qual a opinião dele sobre isso? E quero trazer aqui uma entrevista do Diego Souza, ainda no primeiro turno, ao Globo Esporte, onde o Carlos Brasil foi atrás dele, né, para ele acertar com o Vasco, e o Diego Souza recusou porque as contratações, o projeto que o Carlos Brasil apresentou para ele ali, não agradou. As contratações, os jogadores não poderiam ser de um nível de Série B, segundo o Diego Souza. Quero relembrar aqui porque isso tem que dar aquela motivada nos jogadores do Vasco pro confronto de domingo. Eu não é? Nós vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer logo aqui o De Aranha, né, dando a opinião dele, ele, o Penido, o Wellington Campos, e aí falando um pouco também desse jogo aí contra o Grêmio. Basicamente ele diz ali que o Grêmio tá muito mal e se o treinador do Vasco fazer tudo certinho, dá sim pra ganhar do Grêmio. Vamos lá. Vocês têm medo do Vasco não subir? Eu não tenho não, porque os outros são também incompetentes pra caramba. Mas o Vasco tá fazendo por onde, né? Mas os outros são muito ruins. E aí, né? É inadmissível, cara, como a maneira que o Vasco se posiciona fora do Rio de Janeiro, como se é pequeno, como times, não é verdade? Times de baixa qualidade, se impõem, ganham com facilidade. Seguida. Isso é recorde mundial na história do Vasco, negativa, cara. Eu não posso aceitar isso, meu irmão. E o pior é que quando a gente vai para São Januário ver o jogo do Vasco, né? A gente já sabe. Quem joga é a torcida. E quem joga é a torcida. É empate ou vitória. Pode ver aí. Me diz aí quantos jogos o Vasco perdeu em São Januário. Acho que 2 só. É, 2 jogos. Perdeu pra quem? 2 jogos, né? Não me lembro mais. Não, tô dizendo nessa Série B. Nenhum. Agora, Nenhum. Na Série B, o Vasco não perdeu pra ninguém em São Januário. Eu acho que o Vasco sobe. Também acho que sobe. Pode até tropeçando, mas sobe. Eu acho que o Vasco é o que a gente na espera. sequência, os 3 próximos jogos. Estreia do Renato Gaúcho lá em Porto Alegre. Ele não joga, o Renato Gaúcho não joga. Ele escala o time direito, é só isso. Mas tem estátua lá e tudo. Deixa eu te falar um negócio, meteram a mão no Vila Nova. Era pro Vila Nova não ter perdido pro Grêmio, não, que também tá outra baba de quiabo do cacete. Não era pra ter sido gol. Não, e era pra ser pênalti do do Vila Nova. 28 minutos, segundo tempo. É. Isso aí é o que tá acontecendo no futebol brasileiro. Mas esse desgraçado dá desse VAR. dá pra ganhar do Grêmio lá? Não, mas porra, vai dar pra ganhar desde o momento que você tenha técnico, competente, com conhecimento de causa e que coloque o jogador na posição que tem que colocar. É isso aí. E aí, Pedro? Posição errada. Se eu escalar o time direito, o time do Vasco, com todos os defeitos, com todas as carências dele, ele é melhor do que os concorrentes dele, que são piores ainda. Tá aí, família vascaína, dentro dessa opinião aí do De Aranha de escalar o Vasco da maneira correta, eu trago aqui o técnico do Vasco, o novo treinador do Vasco, Jorginho, em relação a Alex Teixeira e Nenê. Eu tenho certeza que você aí tá na dúvida, ou é melhor barrar um dos dois, ou é melhor barrar os dois. Qual a sua opinião aí sobre Alex Teixeira e Nenê? Eu já deixei a minha aqui diversas vezes. Acho que não cabe os dois juntos. Eu quero primeiro aqui passar a opinião do Jorginho e depois eu vou pegar aqui a maneira que ele jogava lá no Atlético Goianiense para comparar se dá para encaixar aí Nenê e Alex Teixeira. Primeiro vamos ouvir aqui o Jorginho. Primeiro que o Alex, para mim, ele é ponta. Tá? Agora, hoje, um atleta ele precisa de versatilidade, ele precisa se movimentar. Né? Se ele está como um ponta, se eu tenho o Edmar ali, por exemplo, fazendo uma ultrapassagem, passando por ele, porque está literalmente falando uma ultrapassagem, em algum momento ele tem que voltar, por exemplo, tem que cobrir o Edmar. Claro que quem vai fazer isso normalmente vai ser o volante do lado, ou o Yuri, que vai sair. Então, é muito importante que a gente entenda que o Alex é um ponta, ele não é um centroavante, né? Eu particularmente eu não colocaria ele de centroavante. Agora, ele jogar por dentro em muitos momentos, que o Nenê gosta de jogar pelo lado, e em muitos momentos também, que ele gosta de fazer essa dobradinha com o lateral, isso é inevitável que aconteça. Então, essa movimentação tática é ocupação de espaço, é justamente esse jogo de posição que precisa acontecer na equipe, né, que eu digo sempre, se está ali o lateral, o ponta e o volante do lado, que eles possam fazer essa troca do lado, ou o meia, no caso, né, dependendo de como você joga, se você joga no 4-3-3, no 4-2-3-1, que haja uma troca de posições entre eles e que ele se sinta confortável assim. Então, o Alex ele é extremamente inteligente, é um jogador que finaliza muito bem, então ele fica longe do gol também, ele por ser um jogador com a perna predominante direita, ele cortando para dentro,
e finalizando é muito bom. E ele tem velocidade. O Alex não é aquele velocista de 50 metros, mas de 20 a 30 metros ele é muito forte. Então ele precisa realmente estar mais próximo ali. Agora, em muitos momentos ele vai pisar na linha porque há necessidade da forma como a gente joga. Tá aí, família vascaína. Quem sou eu para discordar do Jorginho? O cara foi um grande jogador e agora é treinador do Vasco, mas eu não concordo muito aí com essa situação, com os pontos de vista que ele colocou, que o Alex Teixeira é ponta, que ele precisa jogar mais próximo da área. Eu até concordo, mas como ele disse aí, o Alex Teixeira em determinados momentos vai ter que recompor, né? O Nenê, ele falou também que pode cair por ali, e eu discordo totalmente. Acho que esses jogadores com a bola, eles são sim realmente uma referência técnica dentro do Vasco, apesar que estão muito mal, mas são jogadores de qualidade, mas fisicamente eles não podem entregar o que o próprio Jorginho tinha como trabalho lá no Atlético Goianiense. Quero mostrar para vocês aqui uma das últimas escalações do Jorginho, foi no confronto contra o Corinthians, né, que ele foi eliminado na Copa do Brasil. Os 4 jogadores que ele tinha aí nessa escalação. Tá na tela para vocês, ó, o Jorginho, né, como 10 seria aí a função do Nenê hoje no Vasco, o Wellington Rato, né, o Léo Pereira e o Luiz Fernando. A gente vê aqui que ele tá jogando num 4-2-3-1, provavelmente vai ser aí a forma que ele vai jogar no Vasco. Quando a gente olha aqui, principalmente para os jogadores de beirada aqui de campo e o centroavante, você vê que são jogadores de muita mobilidade. Claro que eu sei que o Alex Teixeira tem mais qualidade que esses jogadores, que o Nenê tem mais qualidade, mas fisicamente esses jogadores conseguem entregar principalmente aí na recomposição, na parte defensiva. O Wellington Rato muitas vezes troca ali com o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando é aquele que passou aqui pelo Botafogo, faz bem o corredor, tem boa força física. O Léo Pereira nem se fala, né? Tem muita força física, e aí é um time de mais mobilidade. Quando você olha para o Vasco, se você colocar aí nesse 4-2-3-1, Teixeira aberto pelo lado esquerdo e Nenê, cara, eles estão mal tecnicamente, mas vamos imaginar que nesse jogo contra o Grêmio esteja num bom dia, né? Com a bola no pé, vai funcionar a coisa, mas na hora de recompor vai ficar muito complicado, porque o Alex Teixeira não tem essa força e também o Nenê, ele não ajuda muito na marcação. Então isso é um ponto aí que me preocupa demais, família vascaína. Deixe sua opinião aí também sobre Alex Teixeira e Nenê. Mas vamos confiar aí no Jorginho, porque quem lembra daquele trabalho dele lá, quase salvou o Vasco em 2015, era um time ali muito pesado, né? Tinha o Nenê, o Leandrão, o Jorge Henrique ali na frente, era um time pesado, e mesmo assim o Jorginho deu jeito. Sei que tem muito tempo aí de 2015 pra cá, mas vamos acreditar no Jorginho. Se ele acha que dá pra jogar aí Nenê e Alex Teixeira, vamos ver. Eu discordo aí do Jorginho. Agora eu quero trazer aqui pra gente estar finalizando o vídeo, relembrar aí essa entrevista do Diego Souza. Eu vou te dizer aqui já de antemão que eu até concordo com o Diego Souza, mas os jogadores do Vasco não deveriam concordar não. Isso aí é realmente uma motivação a mais para ganhar do Grêmio do domingo. Relembrar essa entrevista aí do Diego Souza ao Globo Esporte. Se liga só. Quando você saiu do Grêmio ao final do ano, surgiu muito forte seu nome aqui no Rio de novo, podendo voltar para o Vasco. Chegou a ter alguma conversa ou não passou mesmo de especulação? Olha, conversei sim, conversei com o Brasil e não chegamos em nenhum tipo de acordo, até porque naquele momento eu não queria ouvir a proposta do Vasco para o Diego, queria ouvir o que tinha de projeto para o Vasco da Gama, até porque, cara, eu sou muito sincero, eu conheço o peso da camisa do Vasco, eu conheço tudo ali dentro. Eu joguei quase 2 anos e fora as arquibancadas. O Vasco já tinha ficado na segunda divisão. Então, a pressão para voltar para a primeira divisão esse ano, a camisa do Vasco é muito pesada e com respeito a todos os profissionais, as contratações elas não poderiam ser para jogadores de segunda divisão, que não conseguisse, de repente, assumir essa pressão que a camisa do Vasco tem. Então, é muito difícil você ter que tomar uma decisão. Então, o Vasco, ele esse ano, ele tem que voltar de uma maneira ou de outra, porque, sem dúvida, a pressão externa, ela é muito gigante. E isso me preocuparia, sem dúvida, para
ter um elenco muito forte. Aqui, família vascaína, eu tiro 2 pontos, né? Ele em nenhum momento critica a instituição Vasco da Gama. Ele enaltece ali, né, o Vasco, dizendo que o Vasco precisava de jogadores com mais talento, mais bagagem. E, cara, a gente está vendo aí que realmente o Vasco tem um elenco muito limitado. Concordo com o Diego Souza. Mas, além de fazer uma crítica clara à gestão, ao trabalho, à montagem do elenco do Vasco para essa Série B depois da vergonha do ano passado. Não tem como também discordar do Diego Souza nesse sentido. Agora, se eu sou jogador do Vasco, se eu sou o Edmar... Que exemplo, hein? Se eu sou o Edmar, mesmo sabendo que eu sou fraco, que eu não tô jogando nada, ficaria puto com essa declaração do Diego Souza, porque basicamente ele chama os jogadores do Vasco aí de um nível inferior, jogadores de Série B. Então, realmente isso tem que entrar aí, né, como motivação pra gente fazer um grande jogo aí contra o Grêmio, na estreia do Jorginho, na estreia do Renato Gaúcho. Passar o Grêmio na tabela aí seria fundamental pra gente conquistar o nosso objetivo, que é voltar pra elite do futebol brasileiro. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.